Fala galera ligada na TV Atitude. No comando está Carlos do Amaral e na voz está o estagiário do canal. No podcast de hoje vamos falar de One Punch Man com um resumão das 2 temporadas do anime estrelado pelo solador e herói Saitama. O primeiro episódio começa com Vacine Man atacando a cidade e são mostrados alguns heróis já derrotados pelo vilão. Os noticiários mostram a devastação da cidade e Saitama decide ir salvar as pessoas. Vacine Man e Saitama ficam frente a frente após o herói salvar uma criança das mãos do monstro. O vilão faz um grande discurso, mas não assusta Saitama, que com apenas um soco desentrega. Saitama reage com descrença ao ver mais uma vitória de uma forma tão fácil. É mostrado o passado de Saitama, que ainda tinha cabelo. Ele estava cara a cara com um monstro em formato de caranguejo. O vilão diz que procura alguém e deixa Saitama e ir embora, pois ele não era uma ameaça. Em seguida Saitama encontra o indivíduo que é uma criança. Saitama age com seu instinto e salva o jovem. Mesmo sem treinamento ele luta contra o monstro e o vence. Voltamos aos dias atuais. Saitama explica que com o passar do tempo foi perdendo as emoções, mas que mesmo assim seguiu em frente. Enquanto vai contando isso, derrota mais um monstro em forma de carro e um outro gigantesco criado por um cientista maluco. Contra o gigante, Saitama deu um grande salto e um soco bem aplicado para vencer. É mostrada a rotina de casa de Saitama lavando o uniforme e cozinhando, uma vida simples, mas justa em seu propósito de ser um herói por diversão. Acredito mais em um propósito dele ser um herói por necessidade do que por diversão, pois as cidades desse universo são cheias de monstros. Ao amanhecer, Saitama é atacado pelos monstros subterrâneos. Eles possuem muita força e uma grande horda. O apartamento ficou completamente destruído. Os monstros o atacam. Saitama então apresenta uma de suas melhores lutas e no final vence o líder desses subterrâneos, que é gigantesco. No final tudo não passava de um sonho. Esses monstros aparecem na manhã, mas bem menores do que no sonho de Saitama. Ele vence facilmente o líder e os demais simplesmente desistem. Um primeiro episódio sensacional e que apresenta muito bem o protagonista Saitama. Para a TV Atitude Podcast, o primeiro episódio de One Punch merece nota 10. O segundo episódio começa com notícias sobre mosquitos modificados que estão acabando com os animais. Um desses mosquitos chega até Saitama e mesmo com fortes golpes não é destruído. O enxame segue passando pelas cidades e um ciborgue acompanha os passos desses mosquitos. Um ladrão segue assaltando as casas do bairro. Os mosquitos o encontram e sobram apenas seus ossos, então a vilã aparece, Lady Mosquito. O ciborgue a encontra e eles começam a lutar. Com o golpe incinerar, o ciborgue destrói com facilidade o enxame de mosquitos. Em casa, Saitama segue sofrendo com o mosquito. A luta entre Lady Mosquito e o ciborgue é muito boa. Com rápidos movimentos eles arrancam pedaços um do outro. Lady Mosquito absorve todos os mosquitos e sofre uma transformação. Saitama chega ao lugar correndo atrás do mosquito e assim conhece o ciborgue. O segundo round contra Lady Mosquito começa e o ciborgue sofre muitas perdas de peças e decide se auto-explodir, mas na hora H, Saitama salva o dia com um tapa que desentrega a vilã. O ciborgue fica encantado com aquilo, conversa brevemente com Saitama para ser seu mestre, o mesmo aceita mesmo sem entender direito. Mais tarde, o ciborgue chega à casa de Saitama. Seu nome é Genos. Ele conta sua triste história de vida, onde perdeu todos pelo ataque de um ciborgue maluco à sua vila. O mesmo decide se tornar também um ciborgue em busca de vingança e justiça aos seus familiares. Saitama não entende bem ao fim, mas começa uma boa amizade com Genos. Longe dali, um outro cientista louco busca compreender quem é Saitama e sua força em sua casa da evolução. Chegam vários monstros, um parecido com louva-a-Deus, um sapo, uma lesma, uma topeira, o leão Beast King e o ciborgue gorila blindado. Saitama detona todos. Resta ao gorila, após combater contra Genos, contar tudo sobre a casa da evolução. Conhecemos nesse episódio os golpes normais consecutivos de Saitama, simples e avassaladores. O terceiro episódio começa mostrando a história do cientista maluco que queria clonar os humanos. Apenas ao final da vida conseguiu seu objetivo. Após disso, clonou diversas cópias dele mesmo, assim como combinou os genes de animais para criar novas espécies.
Saitama e Genos seguem para a Casa da Evolução em busca de respostas. Ao chegar ao local, Genos usa seu golpe incinerar e destrói um prédio de vários andares. Eles adentram a um porão e ali encontram o guerreiro mais forte da Casa da Evolução, Azura Kabuto. O monstro vence rapidamente Genos por 2 vezes. O besouro contesta Saitama por seus segredos de força. Saitama fala de seu treinamento de 100 agachamentos, 100 flexões e 100 abdominais e 10 km de corrida todos os dias por 3 anos. Além de 3 refeições ao dia e não usar aquecedor ou ar condicionado. Tudo parece bem difícil, mas Genos diz que isso é um treinamento simples. O careca fica sem entender. Saitama segue para um combate franco besouro. O mesmo parece estar vencendo enquanto Saitama reflete suas ações. Com um soco Saitama vence Azura Kabuto e vemos que seus pensamentos eram por perder uma promoção no supermercado. O cientista segue com vida, mas desiste dos experimentos após todos esses ocorridos. O 4º episódio, Hammerhead junto de sua gangue de calvos busca que todos entendam melhor sobre a exploração do trabalho, em que muitos trabalham muito e possuem pouco dinheiro, enquanto outros trabalham pouco e são cheios de dinheiro. As pessoas não ligam para ele, com isso decide junto de seu bando ir detonar um banco. Saitama também é calvo e após as notícias sobre a gangue dos carecas, as pessoas ficam com medo dele. Ao mesmo tempo, um ninja chamado Sonic é contratado para derrotar Hammerhead. Ao encontrar Saitama busca confronto, pois já havia derrotado os demais. Saitama com um golpe sem querer vence sem problemas o ninja Sonic que promete buscar vingança. Hammerhead é derrotado por Saitama após uma cotovelada que destruiu sua armadura. Saitama o perdoa e deixa-o ir embora. Nesse episódio conhecemos o ciclista sem licença, um humano sem poderes, mas que é um dos heróis de maior carisma da obra. Além de vermos Genos sendo reparado por seu amigo doutor. Saitama fala das pessoas não conhecerem ele, assim percebem que o calvo com capa não estava registrado na Associação de Heróis. Agora isso se tornou o objetivo de Saitama e Genos. O 5º episódio de One Punch Man começa com Genos desenhando os movimentos de descanso de Saitama. O discípulo avisa que Saitama, como um herói da classe C na Associação de Heróis, precisa trabalhar em casos simples nas ruas. Saitama propõe um desafio a Genos que é estar entre os 10 melhores da classe S, mas isso foi algo que ele inventou na hora. Saitama faz uma ronda e não encontra nada. No dia seguinte Sonic o ataca, mas ele não se importa com a presença do autodenominado rival. Sonic usa a espada e Saitama a destrói com os dentes. Por estar correndo nas ruas, Saitama é denunciado pelas pessoas ao herói Tank Top Tiger. Sonic acaba com ele facilmente e começa o caos na região. Saitama se vê forçado a lutar e com um tapa vence Sonic. O ninja é altamente procurado e isso rende bons créditos ao calvo. Um monstro aparece na região de Saitama, 2 heróis classe A são enviados, mas são derrotados facilmente. O monstro usa tentáculos de folhas como principal arma para vencer. Sem querer Saitama o encontra e ao vê-lo nota que esqueceu de comprar legumes. Ele destrói o monstro e leva as folhas para cozinhar e comer. O 6º episódio de One Punch Man começa com um alto número de pessoas em busca de se tornarem heróis. É dia de prova física e de conhecimentos. Saitama impressiona nos testes físicos, mas vai mal na de conhecimentos e assim fica como herói classe C, que é o mais baixo rank dentre os aprovados na Associação de Heróis. Dentro da grande gama de candidatos apenas Genos e Saitama foram aprovados. Eles são direcionados para um seminário, mas Saitama não liga para nada que é dito. O instrutor, ao saber de um dos diretores que Genos é um herói classe S e Saitama um forte candidato a superá-lo, faz com que ele busque briga contra o calvo. Um golpe no rosto deixou ele inconsciente. O diretor explica que Genos foi aprovado logo na classe S devido sua destruição bem realizada do prédio da Casa da Evolução. Saitama foi aprovado por ter quebrado por muito todos os recordes físicos da Associação de Heróis. Para fechar o episódio, Genos e Saitama fazem uma luta de treinamento, um excelente combate, com o emblemático soco de Saitama que fez um forte vento que destruiu uma montanha. O 7º episódio de One Punch Man começa com um meteoro rumo à cidade Z. Os heróis Silver Fang, Genos e Metal Knight vão contra a ameaça, mas seus esforços foram em vão. Saitama dá um salto espetacular e explode o meteoro com seu punho em uma cena brilhante e marcante. Com o feito, Saitama saiu do rank 345 para o 5º lugar na classe C. Os destroços atingem partes da cidade. Os irmãos Tank Top Tiger e Tank Top Black buscam cancelar Saitama, mas o calvo responde à altura dizendo que é um herói por ele mesmo e não pelos outros. Genos acalma Saitama e a sós mostra o quão importante o feito do calvo com capa foi.
O 8º episódio de One Punch Man começa com os monstros marinhos atacando as cidades. Saitama derrota um polvo gigante com um soco. Em relação à ameaça do último episódio, notamos que há um espaço de tempo e agora Saitama subiu do 5º lugar para o 2º lugar na classe C. Com os monstros marinhos em grande quantidade, os heróis da classe A, B e C vão caindo pouco a pouco. Genos é chamado para combater ao Rei do Mar Profundo. Enquanto isso, o herói classe S Puripuri foge da prisão junto de Sonic. Puripuri luta contra o Rei do Mar Profundo. É uma excelente luta, na qual o vilão leva a melhor. Sonic humilha o rei com sua velocidade, mas a chuva faz que ele melhore todos os seus atributos. Sonic jura se vingar. Genos segue para o refúgio das pessoas, pois o monstro seguiu esse mesmo caminho. Até chegar ao local, outros 4 heróis foram derrotados com facilidade. Genos contra o Rei do Mar Profundo é um grande combate para o próximo episódio. O 9º episódio de One Punch Man começa com o grande combate entre Genos e o Rei do Mar Profundo. Tudo parecia encaminhar uma vitória de Genos, mas ao salvar uma criança do ácido cuspido pelo monstro, Genos acaba perdendo suas partes mecânicas. Ciclista sem licença salva Genos da aniquilação e depois faz um grande discurso de motivação, superação e força de um herói. No fim acabou perdendo por um golpe. Saitama enfim chega ao local, o rei se enfurece, mas com um soco, o protagonista vence a ameaça marinha. Saitama desdenha de seu feito, pois prefere que ovacionem os demais heróis do que ele próprio. Isso demonstra a evolução do mesmo que episódios atrás falava sobre não existirem fãs-clube dele. Saitama mostra uma mentalidade mais forte em seu propósito. Saitama chega ao ranking 1 da classe C e a associação oferece que suba para a classe B. O mesmo aceita e agora está no último lugar da nova classe, o 101º lugar respectivamente. O 10º episódio de One Punch Man começa um imenso dinossauro saindo do gelo e querendo ser o novo rei da Terra. Os soldados jogam bombas e mísseis, mas não fazem nenhum efeito. Tatsumaki resolve isso com facilidade jogando um meteoro nele. Ela recebe uma importante ligação para uma reunião de emergência. Saitama e Genos estão no dojo de Silver Fang e são convocados à pressa para a reunião. Saitama vai de intruso para a reunião. Temos a primeira menção a Garou como ex-aluno de Fang. Atomic Samurai e Tatsumaki rebaixam Saitama, mas as interações são engraçadas e o calvo responde à altura. Com a exceção de Blast e Metal Knight, todos estão presentes. Aqui classificam Saitama como Rank B número 63, o que mostra a evolução do último episódio para esse. A associação diz que algo ruim vai acontecer, após uma visão de uma vidente, mas não sabem quando. Começa um ataque de monstros voadores, mas brevemente da real ameaça que é uma nave alienígena. Só de colocar a nave próximo ao chão a cidade já foi completamente obliterada. Saitama invade a nave sem problemas, enquanto alguns heróis da classe S se preparam para enfrentar um monstro que se regenera. O episódio termina com Saitama destruindo setores da nave e vencendo os soldados alienígenas. O 11º episódio de One Punch Man começa mostrando Boros, o líder dos alienígenas, conversando com um de seus generais que explica que Saitama já destruiu 23% da nave. Do lado de fora estão Atomic Samurai, Silver Fang, Metal Bat e Puripuri enfrentando Melgazard. Combate muito difícil, mas que Metal Bat descobre o ponto fraco do inimigo. Ao fatiá-lo é preciso quebrar um pequeno núcleo para vencê-lo. Durante todo o episódio eles vencem 5 das 6 partes do monstro. Tatsumaki ajuda os heróis contra o bombardeio da nave e isso traz graves danos ao local. Saitama vence o General Ganchon com facilidade jogando uma pedra que atravessa suas extremidades. Saitama chega à sala de Boros que diz ao calvo que a energia que transmite é sem fim. Boros se nomeia como líder dos Piratas da Escuridão e sua vinda até a Terra é na busca de realizar uma profecia de 20 anos atrás que apontava no destino do monstro enfrentar alguém tão forte como ele. Saitama desmerece a busca de Boros, pois é algo fútil invadir planetas apenas por isso. O soco de Saitama quebra a armadura de Boros que muda de cor e vai para uma nova luta. O 12º episódio e final da primeira temporada de One Punch Man começa com um confronto entre os dois mais fortes do universo. Saitama contra Boros. Luta pesada e de extrema velocidade e agilidade. Do lado de fora Tatsumaki segue jogando escombros para destruir a nave. Enfim os heróis classe S vencem Melgazard. O choque dos titãs continua e isso destrói mais partes da nave. Boros se anima enquanto Saitama mantém a calma. São muitos golpes e explosões massivas. Boros entra em sua forma final e manda Saitama à lua. O calvo retorna ao local e faz com que a nave quase caia ao chão. O embate segue com muitos golpes. Saitama chega a desintegrar Boros com socos normais consecutivos, mas ele consegue se regenerar e usa seu golpe mais forte, o canhão de estrelas. Saitama fica sério e devolve tudo com um soco sério e mortalmente séria. O poder de Saitama rasga as nuvens no céu e isso pode ser visto até mesmo fora do planeta.
Boróis fica aos restos e suas últimas palavras são de como Saitama estava tão à frente dele e que essa grande diferença de poder nem pode ser considerada uma luta. Saitama diz que foi um grande combate. O núcleo de Boróis se rompe, Saitama é o vencedor. A nave vai ao chão. O Solador Saitama salvou a Terra. O 12º episódio e final da primeira temporada de One Punch Man chegou ao fim, assim como a edição desse podcast. A nota para esse episódio é 1000. Se gostou, deixe o seu like, comentário e siga a TV Atitude em sua plataforma favorita de podcast. Estamos também no Facebook com as páginas TV Atitude Gamer e TV Atitude Eventos e Feiras de Negócios. No YouTube é só pesquisar @TV Atitude. Um forte abraço e até a próxima, tchau.